pessoal da JPTV e do portal JP News. Estamos aqui mais uma vez no Porto das Laranjeiras, aqui nesse lugar maravilhoso aqui. E tá vendo lá nos fundos a imagem do frigorífico Renner? Em breve não teremos mais essa imagem. Está aqui ao meu lado o Jaime Bittenbender, que vai participar do programa de hoje. Tudo bom, Jaime? Tudo bem. Tranquilo. O Jaime tem uma história bem bacana. Ele é do interior aqui da região do Vale do Caí, interior de Montenegro, da cidade de Brochira, que já foi distrito da cidade. E hoje é proprietário de uma empresa que se tem destacado muito aqui, a New Games, né, que trabalha com games e também com a locação e venda de filmes. Bom, vou começar falando com o Jaime dos tempos de Brochira, porque o Jaime vem lá de Brochira que é caracterizado pela produção de carvão, né? Chegasse a ter alguma atuação nessa área de carvão lá em Brochira, Jaime? Sim, cheguei a trabalhar, na época eu podia trabalhar mais novo, né? Com 12 anos eu já trabalhava como empacotador de carvão. Certo, como é que era esse serviço de empacotador? O que tinha que fazer exatamente? Empacotar o carvão, eu descia numa máquina lá, o cara colocava, a minha função era pesar, daí tinha, pesar. Tirava um pouquinho, botava um pouco a mais para fechar o pacote do carvão, que hoje em dia tu compra no mercado aí de 5 quilos. Hoje ainda uma das bases da economia de Brochira é o carvão ainda, né? Eu não tenho muito conhecimento, mas é assim, tanto que é conhecido como capital do carvão, né? Certo. Bom, que outra atividade nessa área agrícola, pecuária tu tivesse lá em Brochira, Jaime? Antes disso eu fui pesador de leite. Pesador de leite? Pesador de leite. Certo. Como é que tu fazia isso, Jaime? Ia em cima do caminhão e trocando as latas. O cliente tinha 2 latas, uma ficava vazia em cima do caminhão e a outra vinha com leite. Eu trocava, tirava aquela vazia, colocava no poste e pegava a outra de volta com o leite do cliente. E na época era grande a produção de leite? Era grande, tinha uns clientes muito bons. Tinha cliente que produzia por dia 200 litros de leite. 200 litros? É. E vocês andavam mais na região ali de Brochira do centro ou também iam para Batinga? Não. Ia Pedro Machado? Não ia para aquela região ali. Eu ia para... A minha linha era outra, que eu passava por Batinga, Morro Azul, Morro dos Cavalos, Serra Velha. Vinha por baixo, voltava por Batinga Sul e voltava a Brochira. Aliás, o nosso interior aqui do Vale do Caí é muito bonito, né? Então, tem lugares aí que a gente nem imagina que existe, e existe, né? Inclusive para visitação. Tem um local lá em Batinga, né? Que é onde passava um trem embaixo, né? Que é um lugar muito bonito. Sim, lá, tem um túnel lá, que ele não é em Batinga, ele fica em Morro Azul. Morro Azul. Lá é bem bonito aquele túnel. Um lugar muito bacana, que pouca gente conhece ainda aqui, né? Conhece. Mas a parte de Serra Velha tem aqueles morros lá que são bem bonitos também. Bacana. Bom, Jaime, ainda falando nessa região de Brochira, hoje muito se fala sobre o fim do campeonato de futebol, do futebol de 11, né? Hoje é difícil encontrar times que consigam formar primeiro, segundo quadro e veteranos com 11, né? Hoje o pessoal está optando mais para o futebol 7. Mas há muitos anos atrás, aí, Brochira tinha muitas equipes aí de futebol 11, né? Sim, o campeonato lá era bom. Eu lembro do meu tempo de guria, eu recolhia bola também atrás do campo. Era recolhedor de bola? Também fiz isso. Tinha algum campo específico ou era mais variado? Não, era só no Juventude lá. Lá que era na vila de Brochira. E o que tu ganhava para fazer esse trabalho? Um refrigerante e um pão com salsichão. E era uma festa, Jaime? Era uma festa. Como era bom ganhar aquilo. Chegaste a participar de campeonatos lá de Brochira? Não, meu futebol não proporcionava isso. Não proporcionava isso. Tá certo. Bom, o Jaime, então, saiu de Brochira e veio para Montenegro com 14 anos, foi isso? 14 anos, mais ou menos 14 anos. Tá, mas essa mudança foi definitiva? Veio com a família ou ia e voltava? Não, eu ia e voltava. Na época lá era o local de emprego que tinha, eu cheguei a trabalhar numa fábrica de calçado também, lá numa fabriqueta de calçado, né? Daí eu falei, não, mas isso não é pra mim, eu vou adiante. Aliás, o Brochira teve uma grande fábrica de calçado, a Schmidt, né? Acho que não existe mais hoje, né? Não existe mais. Mas foi um centro importante, né? De geração de emprego. Era uma fábrica modelo deles. Modelos, Eles tinham fábrica em vários locais e a de Brochira era a fábrica modelo deles. Eu sei que empregava aí boa parte da população de Brochira era funcionário da Schmidt, né? Lá era... Tá certo. Jaime, esse teu deslocamento de Brochira para Montenegro, como é que se dava? Tu voltava sempre, né? Eu pegava o ônibus às 6 horas da manhã, o ônibus da Aviação Montenegro, daí chegava a trabalhar, trabalhava de manhã, meio-dia trabalhava num restaurante pesando a comida para não precisar pagar o almoço, né? E de tarde voltava a trabalhar, eu trabalhava no CIE. No CIE? CIE. O que tu fazia lá? Não, eu não trabalhava no CIE, eu trabalhava pelo CIE. Era estagiário do CIE? Trabalhava numa tipografia da cidade. Bom,
E quando não tinha um ônibus, como é que tu fazia? Daí chegou na época no caso, eu tinha aula de noite, né, no São João, e depois eu pegava um ônibus da empresa Schrammel, um senhor que tinha uma... Erno Schrammel? Erno Schrammel. Ex-vereador, né? Ex-vereador, esse aí. Ele tinha o Trovão Azul, que ele chamava. Trovão Azul. Nós pegávamos, e daí quando teve as férias, a gente não tinha mais como usar esse recurso, né? E aí? E daí não fechava os horários, que o último ônibus era em torno de 5h30 da tarde, e eu trabalhava até umas 6h20. Daí eu tinha duas opções, ou eu comprava uma bicicleta, ia todo dia pedalando, já que eu já fazia o trabalho de bicicleta durante o dia, né, fazendo as cobranças, né? Claro. Ou eu pegava e alugava alguma coisa que assim, pra mim morar, né? E qual é que foi a tua primeira opção daí? A primeira opção foi comprar bicicleta. Comprar bicicleta. Comprei bicicleta. E quanto tempo tu fez esse trajeto Montenegro, Brochir, todos os dias, de bicicleta? Foi mais ou menos uns 3 meses, assim. Certo. E já viu asfalto naquela época? Não, eu estava construindo asfalto. Estava construindo, nossa, então tu pegou todo esse trajeto aí da fase dessa construção, né? Sim, peguei. Quanto tempo tu fazia essa viagem em Brochir, Montenegro? Na época, recém tinham lançado aquele decímetro, que era um velocímetro digital que veio da bicicleta, né? Daí eu coloquei lá, uma coisa que eu fazia o trajeto em 56 minutos. 50? Tu media isso? Media, dava 27,8 quilômetros. Que bacana. Em 56 minutos tu fazia o trajeto. 56 minutos era a média que eu fazia. Certo. Bom, teve uma passagem também como entregador de jornais, né? Era um bico que tu fazia aqui. Sim, como é que era isso? Daí nesse mesmo tempo, tu fazia... tinha 2 vezes por semana que eu fazia essa entrega de jornal. Daí esses dias eu ficava aqui em Montenegro, na casa de um conhecido. Tá, tu trabalhava então na tipografia, trabalhava no restaurante para não pagar o almoço. Isso. E ainda entregava jornal. Sim, ainda entregava jornal. A vida de entregador de jornal não é fácil, né? Porque tem que entregar o jornal com sol e chuva, né? Não, os dias de chuva é cruel. Alguma vez eu virou a bicicleta com todo o jornal no chão. É mesmo? Quando não furava o pneu da bicicleta, e era aí, complicado. Mas tinha que andar, tinha que dar um jeito, né? Tinha que dar um jeito de entregar. Tá certo. Bom, Jaime, vamos falar agora sobre essa tua participação nessa área de games e de locação de filmes também. Hoje tu tem a New Games, mas vamos deixar para o segundo bloco para falar sobre a New Games. Como é que se deu essa tua entrada nesse ramo da videolocação? Eu sempre gostei de videogame, desde piá. Qual o primeiro videogame que teve contato? O primeiro videogame que eu tive contato foi um Phantom System. Aquele jogo do Doc Hunt lá, que é o do patinho lá, que matava os patinhos. Certo, mas como é que foi? O videogame não era meu, era de um menino lá da cidade. Lá ele era filho do seu Tito Fauci. Tito Fauci. Tito Livio Fauci. Tito Livio Fauci Júnior, quando eu jogava com o menino lá. Menino. Que hoje tem 25 anos, acho que ele deve ter. Certo, e era um dos poucos que tinha videogame na época. Sim, era um dos poucos que tinha lá. Quem tinha era ele e mais os Fetzner, que eram. Fetzner, sim. Que eram todos meninos mais novos que eu, assim, mas daí a gente ia brincar lá, brincar todo mundo junto, né? Que bacana. Bom, então tu começou a entrar nessa área de games, foi ali então, né? Sim, foi ali. Certo. E depois, como é que deu essa sequência? Aqui em Montenegro. Como é que tu entrou nesse ramo aí? Aqui em Montenegro, ó, gurizada, não é pra fazer o que eu fazia, tá? Eu matava a aula pra ir jogar no fliperama. Ai. Fliperama onde, Jaime? Fliperama do Marmite. Marmite, Certo. E logo depois teve as outras locadoras, né? Que começaram a colocar o Flipper TV. Como é que era esse Flipper TV? Flipper TV, o cara colocava o videogame, era um Super Nintendo, depois entrou o 3DO, o Sega Saturno. Certo, usava um monitor de televisão, né? Uma TV normal e colocava o videogame ali para rodar. E tinha boa aceitação? Tinha boa aceitação, porque para quem não jogava tão bem que nem eu, uma ficha era, acabava, jogava ali, perdeu a luta, perdeu a ficha, né? E dali tu jogava por hora, né? Certo. Tu pagava 1 hora para jogar 1 hora. E qual é que foi o teu primeiro emprego nessa área de locação e de games? Primeiro emprego, Antes de ter a New Games, antes? Foi logo depois que eu saí do quartel. Tá, saí do quartel e aí como é que se deu isso? Eu acabei por um amigo meu que era genro do Ayrton Braga. O Braga tinha uma locadora, né? Sim, sim. Certo, e aí? Daí esse meu amigo que trabalhava na loja, daí acabou, eu trabalhei acho que uns 3 meses com ele, ele acabou dizendo que ia vender a loja. Não queria mais, aquela lá, era uma filial dele que não estava dando muito legal para ele queria vender. Então, daí na época eu peguei uma moto que eu tinha comprado quando eu estava no quartel e peguei um dia de aniversário da minha falecida avó.
Falecida avó. E aí conseguiu comprar. E ainda fiquei devendo ainda, fiquei parcelado ainda com... Certo. E era uma videolocadora? Só videolocadora? Não, era uma locadora de games. Só games. Não tinha filmes. vídeo, na época não tinha vídeo, não. Na época era VHS, Era né? VHS ainda. Tá. E onde é que ficava essa loja? Lá no Edifício Fernando. Edifício Fernando. Certo. E como é que era o nome na época? New Games. Já era New Games? Sim. Certo. E ali tu entrou de sócio majoritário e único? Sim, majoritário e único. Certo. E aí começou a deslanchar New Games, que nós vamos falar no próximo bloco, né? Tá bom, Jaime. Estamos falando com o Jaime Bittenbender, né? Empresário aqui da área de games e de locação de filmes, sobre a história dele, ele que veio de Brochira. No segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre a New Games, também sobre o campeonato de games FIFA que ele está organizando. Nós vamos saber os detalhes sobre esse campeonato. Voltamos no segundo bloco com entrevista na beira do rio.